Oi, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar para você como você pode se tornar uma pessoa mais positiva e aumentar as suas chances de dar certo na vida. Bom, muitas vezes quando a gente está passando por algum momento de sofrimento, principalmente sofrimento emocional, como os casos de ansiedade e de depressão, a gente tem uma tendência a enxergar tudo meio cinza. A gente começa a achar que tudo na vida da gente vai dar errado. Então, se você vê uma rosa, você não olha a rosa, você vê o espinho da rosa. E por que isso acontece? Bom, nesses casos em que a gente passa por esse tipo de sofrimento, a mente da gente acaba ficando condicionada inconscientemente a enxergar o lado ruim de tudo. Então, uma forma de proteger você, sua mente começa a antecipar tudo que pode dar errado numa determinada situação. Isso faz com que você acabe não aproveitando os momentos especiais de sua vida. Eu vou trazer um exemplo só para ilustrar. Eu vou te contar a história de um rapaz chamado Lois, de 20 anos, que tem ansiedade social. A ansiedade social é um transtorno de ansiedade onde a pessoa tem um grande medo do julgamento das outras pessoas a respeito do seu desempenho. Então, por exemplo, para uma pessoa que sofre de ansiedade social, apresentar um projeto numa reunião de trabalho é a morte. Se a pessoa que sofre de ansiedade social é um adolescente ou um jovem adulto que ainda está na faculdade, ele vai para casa sem entender nada, mas ele não consegue levantar a mão e fazer uma pergunta ao professor na frente de uma turma. Ele não consegue apresentar um seminário na faculdade ou na escola. Por quê? Porque a pessoa sempre fica pensando que as outras pessoas vão criticá-la, que as outras pessoas vão rir do jeito que ela fala, vão achar algum defeito na apresentação delas, que elas vão cair, que vai acontecer alguma barbaridade e vai estragar todo aquele momento, todo aquele trabalho que ela se preparou para apresentar. Então ela acaba muitas vezes preferindo não apresentar, não aproveitar uma oportunidade que ela tem, porque ela tem muito medo do que as outras pessoas vão dizer dela se ela cometer alguma gafe. Então Lois, que é um ansioso social, ele, na época da escola, ele era do time de basquete. E Lois sempre morreu de vontade de jogar. Só que por causa da sua ansiedade social, ele acabava ficando sempre na reserva. Ele sempre pedia para ficar fora das partidas, porque ele tinha medo de ir jogar e fazer alguma bobagem, prejudicar o time e do que as pessoas iam falar dele. Então ele preferia sempre ficar ali no banco de reserva. Só que aconteceu uma coisa. Lá um dia, o time dele estava competindo e estava jogando uma semifinal na casa do adversário e estava perdendo. E aí um dos jogadores da equipe se machucou e teve que sair da partida. E aí o técnico virou para Lois e disse: Lois, eu preciso que você vá jogar, que você saia do banco e vá jogar. E Lois, coitado, morrendo de medo, foi lá jogar, porque ele não podia deixar o time dele na mão, ainda mais uma semifinal, né? Acho que pra ele ia ser pior ser julgado por deixar o time na mão do que ser julgado por não ter tido um desempenho tão bom. E lá foi Lois jogar na partida. E aí o que aconteceu? Lois foi jogar, o time dele ganhou, e o time dele ganhou graças aos únicos 3 pontos que Lois marcou naquela temporada inteira. E aí depois disso, Lois começou a se enxergar de uma forma um pouco diferente. E aquela experiência fez Lois perceber que existem coisas mais importantes que o nosso medo. E aí ele relata na experiência dele que nos primeiros minutos que ele entrou no jogo, ele estava extremamente ansioso, preocupado com o que as pessoas iam falar, mas que à medida que ele foi se envolvendo no que ele estava fazendo, se envolvendo na partida, aqueles comentários, aqueles julgamentos deixaram de ser relevantes, porque era mais importante o que ele estava fazendo, que era ajudar a garantir a vitória do time, do que a opinião das outras pessoas a respeito da performance dele. Então, esse tipo de experiência proporcionou a Lois a oportunidade de treinar a mente dele para ver que ele era mais do que aquele medo de julgamento. E existem 2 formas bem simples de fazer isso.
que é criar esse condicionamento mental para a gente começar a ver mais o lado bom da vida. Uma maneira bem simples de você começar a mudar a sua forma de ver as coisas é você responder a 3 perguntas simples. A primeira é: quais são os seus pontos fortes e suas qualidades? Por mais que você ache que você não tem coragem de fazer as coisas, por mais que você ache que você não é bom nisso, ou que você não é bom naquilo, com certeza tem alguma coisa que você é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa. Lembre sempre disso. Todo mundo é bom em alguma coisa. Segunda coisa que você pode refletir é sobre o seu dia. E essa é uma reflexão que você pode fazer todos os dias daqui pra frente. Você pode se perguntar: o que aconteceu de bom no meu dia hoje? Como eu contribuí para que essa coisa positiva tivesse acontecido? É muito legal quando acontece uma coisa boa e você sabe que aquilo simplesmente não caiu de paraquedas no seu colo, que você contribuiu. Isso não só ajuda a gente a ser mais positivo, como isso ajuda a gente a criar e fortalecer nossa autoestima. Então, a partir de hoje, tem que sempre pensar, quando você for se deitar, né? O que aconteceu de bom no meu dia hoje? Como eu contribuí para que essa situação positiva acontecesse? Por menor que seja, gente. Pode ter sido: eu consegui sair de casa para ir resolver alguma coisa que eu precisava resolver. Precisa ser uma coisa assim: eu mudei minha vida, revolucionei minha vida. Não. Muitas vezes, as maiores mudanças que acontecem na vida da gente começam com pequenas mudanças. Então, não precisa ser uma coisa extraordinária. Fazer esse tipo de reflexão vai ajudar você a fortalecer o seu senso de identidade, a fortalecer sua autoestima, como eu já falei, e vai ajudar você a se ver como uma pessoa menos vulnerável. Principalmente as pessoas que são ansiosas têm um sentimento de vulnerabilidade muito alto. Então, a pessoa que é ansiosa, ela acha que a mínima coisa vai acabar com a vida dela. Então, por exemplo, se você tem uma entrevista e você perdeu o ônibus, ou se você estava indo de carro e você pegou engarrafamento, você acha que você não vai chegar na entrevista, você acha que as pessoas daquela empresa vão marcar seu nome, vão queimar você em todo o seu mercado de atuação e que você nunca mais vai arranjar um emprego na sua vida por causa daquele atraso. Então, elas acham que sempre vai acontecer alguma coisa com a qual elas não vão conseguir lidar. E por experiência própria, eu já passei por situações que eu achei que eu não conseguiria lidar. E graças a Deus eu estou aqui viva para te contar que eu consegui lidar e que você também vai conseguir lidar, eu tenho certeza. E existe também uma outra forma muito legal de começar a mudar o direcionamento da sua atenção, começar a melhorar o condicionamento da sua mente, tornar sua mente mais positiva, que é através de um exercício que eu chamo de o lado bom da vida. Para fazer esse exercício, o lado bom da vida, você vai clicar no link que vai estar disponível em algum lugar desta tela. E você vai baixar um e-book que eu fiz para você fazer esse exercício. E o que é esse exercício? Esse exercício é você ter um momento de reflexão, onde você vai lembrar de alguma situação na sua vida em que você lidou com uma situação difícil, uma situação muito ruim, de uma forma positiva. E aí, você vai escrever essa história desse momento que você superou e você vai fazer mais algumas reflexões que serão importantes para você começar a mostrar à sua mente que você não é essa coisa ruim toda que ela quer que você pense que você é. Então, o exercício para começar o exercício, você vai escolher um momento do seu dia em que você esteja tranquilo e você vai sentar numa cadeira, vai se acomodar, vai respirar fundo, vai fechar seus olhos, respirar fundo. E com seus olhos fechados, você vai buscar uma situação na sua vida em que você passou por uma dificuldade e que você conseguiu superar aquela dificuldade. Não precisa, e provavelmente você vai lembrar de uma situação pequena. Não precisa ser o evento da sua vida. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa assim que foi relativamente pequena na minha vida, mas que fez toda a diferença. Quando eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro ano
E era toda aquela fase de pré-vestibular, de cursinho, de meu Deus, eu vou fazer 18 anos, eu vou ficar independente e tal. E eu tinha começado o ano decidida a não fazer cursinho. Por quê? Minha irmã no ano anterior tinha feito cursinho pré-vestibular e tinha passado em 50 milhões de faculdades. E eu sempre fui fanzoca da minha irmã. Então eu disse, bom, se minha irmã fez cursinho e teve um bom resultado, eu vou me dedicar ao terceiro ano, que já é puxado. E no ano seguinte eu faço cursinho para entrar na faculdade e tal. Só que aí, gente, como que o ser humano tem aquela coisa assim do senso de pertencimento, né? O senso de comunidade. E a gente, quando é adolescente, a gente quer fazer tudo que os amigos da gente estão fazendo. E comigo não foi diferente. Os professores da minha escola se organizaram para montar um cursinho para os alunos, que tinha também na época da minha irmã. E aí a gente não ia pagar nada para fazer esse cursinho. Na verdade, assim, a gente só pagou uma taxa que era para fazer uma camisa, que era tipo uniforme, e a gente pagou uma taxa para adquirir um material impresso. E aí a gente só ia pagar de novo no segundo semestre, pelo material do segundo semestre, né, do cursinho. E aí quando saiu lá o aviso, eu falei assim, eu já tinha dito que não ia fazer cursinho, deixa quieto. Só que aí começou, né? Um disse assim, não, eu vou fazer. E aí, você vai fazer? Eu disse, eu vou fazer também. E aí comecei a ficar assim, poxa, só eu que não vou fazer. E aí eu fui pra casa e fiquei pensando alguns dias naquilo, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que realmente eu não dou conta de fazer um cursinho? Será que eu não conseguiria me organizar para fazer o cursinho? E aí eu pensando, eu disse, mas eu acho que eu dou conta desse negócio, vou fazer. Aí chego eu em casa e disse, minha mãe, eu vou fazer cursinho, não sei o que. Aí minha mãe ficou de cabelo em pé, né? Meu Deus, você já vai ter mano puxado, ainda vai ter esse negócio de cursinho, vai ficar o dia todo na escola, não sei o que, né? E ainda tinha a situação de minha irmã, né? Que minha irmã fez o cursinho lá, se dedicou só ao cursinho e conseguiu passar em 50 mil faculdades e conseguir mais 50 mil bolsas, e eu tinha que fazer aquilo também. E aí minha mãe disse, não, eu não sou a favor. E aí eu bati o pé e disse, mas eu sou a favor e eu vou fazer. E aí comecei, né? Eu organizava, todo dia eu levantava cedinho, aí arrumava a mochila, aí arrumava almoço, aí arrumava lanche, no resumo, arrumava uma mudança para ir pro cursinho. Escola e cursinho, né? E graças a Deus, assim, que tinha escola e o cursinho era no muro seguinte, então a gente só atravessava um portão e tava no cursinho, né? E aí eu sei que minha mãe foi me vendo fazer aquilo, viu que eu não ia ceder e tal, e aí graças a Deus ela ficou com pena e resolveu me ajudar. E no fim das contas, assim, aquele ano foi um ano muito difícil, não só por conciliar a escola com o cursinho, mas aconteceram outras coisas também que fizeram daquele ano um ano difícil. Mas graças a Deus, quando o ano terminou, eu tinha passado na faculdade e graças a Deus passei na federal, que era o objetivo de vida. Minha mãe, eu lembro que quando eu era bem novinha, minha mãe falou assim, minha filha, a gente não tem condição de pagar para faculdade particular, porque na época era muito caro. Hoje ainda é caro. Quando eu tinha 11, 12, 13 anos, era mais caro ainda. E não tinha bolsa, não tinha essas coisas assim. E aí minha mãe falou assim, minha filha, a gente não tem condição de pagar a faculdade, vocês vão ter que estudar para passar numa UFBA ou numa UNEB. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, então era um objetivo que eu tinha que passar ou na UFBA ou na UNEB. E eu, graças a Deus, passei e tirei o peso do mundo de cima dos meus ombros. E aí, gente, o que aconteceu com essa experiência é que aquilo me mostrou que, por mais que eu seja muito medrosa, por mais que muitas vezes eu ache que eu não vou dar conta das coisas, por mais que muitas vezes eu não me ache inteligente, eu tenho uma experiência na minha vida que me mostra que eu consigo. E todas as vezes que eu lembro dessa situação na minha vida, aquela coragem juvenil vem e toma conta de mim. E isso é muito bom. Então isso começou também, esse tipo de experiência ajuda para que eu mantenha minha mente numa perspectiva mais positiva.
não só pensando que eu não dou conta das coisas, isso não vai dar certo. Não é fácil. Até hoje eu ainda luto com muitos fantasmas que tentam me fazer uma pessoa negativa. Mas é uma questão de condicionamento. É você sempre buscar referências positivas da sua própria vida. Se você não tiver, ou você achar que não é o suficiente, claro, você pode se inspirar em outras pessoas, é sempre bom. Mas procure também lembrar que você é capaz de realizar grandes coisas. E não só, gente, isso ajuda você a se sentir encorajado, como existem, inclusive, pesquisas que mostram que lembrar de experiências positivas na nossa vida ajudam a reduzir o mau humor. Bom, como você percebeu, não foi nenhum fato dramático que aconteceu na minha vida, né? Foi uma decisão simples de ir fazer um cursinho que gerou em mim tanta referência positiva. Então, assim, pode acontecer de quando você parar para refletir sobre alguma situação na sua vida que foi difícil, mas que você conseguiu superar, pode acontecer de você se deparar com uma lembrança de uma coisa relativamente pequena. E eu quero que você pegue essa situação, mesmo que seja pequena, eu quero que você pegue essa situação e você escreva no papel, como se você estivesse contando uma história. Como eu acabei de fazer aqui, te contando essa história da minha saga do cursinho / escola, né? E quando você terminar de escrever essa história, eu queria que você fizesse algumas reflexões. Então, depois que você escrever sua história, eu quero que você pense o seguinte, e isso está lá no e-book do seu exercício. Eu quero que você pare e pense o que é essa superação diz sobre você. Não é possível que uma pessoa tão extraordinária que consiga superar uma dificuldade tão grande não tenha nada positivo apontando para ela. Então eu quero que você pare e pense, poxa, o que é essa história fala de mim? Então, por exemplo, quando eu lembro de lá, quando eu tinha meus 17 anos, lutando para passar no vestibular e conciliar os estudos, e as outras coisas aqui, assim, não eram muitas responsabilidades, mas eu tinha responsabilidades também. Então, assim, quando eu penso, quando eu olho para trás e eu lembro dessa minha trajetória e lutando para entrar na faculdade e conciliar com os estudos do ano, os estudos regulares, né? Eu penso assim que aquilo diz que eu sou uma pessoa corajosa, que eu sou uma pessoa determinada, que eu sou uma pessoa que, quando se propõe a fazer alguma coisa, faz, se dedica. E eu quero que você pense da mesma forma sobre você. O que superar essa dificuldade diz sobre você? Uma outra coisa que eu quero que você pense também é sobre o que ajudou você a lidar com essa situação. Então, por exemplo, foi um atributo pessoal, foi uma característica da sua personalidade, foi o fato de você, por exemplo, ser uma pessoa muito determinada, ser uma pessoa ambiciosa, que busca coisas melhores para sua vida. Foi o fato de que você, naquela época, você conseguiu manter o seu otimismo. Foi o fato de você ser uma pessoa de muita fé. Foi o fato de você ter recebido o apoio dos seus amigos, da sua família, ou de você ter recebido uma boa orientação de um profissional que sabia como resolver aquele seu problema e que te orientou da melhor forma para que você conseguisse solucionar aquilo. E para os fortes, lá no e-book tem um desafio. Depois que você fizer essas reflexões todas, eu também deixei um desafio para você fazer lá, se você se empolgar, né, se você estiver realmente determinado. Você pode fazer esse desafio que está lá. Eu queria deixar algumas observações sobre esse exercício, porque assim, pode acontecer de você ter facilidade de recordar uma situação positiva da sua vida, e é ótimo, e pode acontecer de você ter algumas dificuldades. Então, se você se deparar com alguma dessas dificuldades, eu quero deixar aqui algumas soluções para você. Nós estamos aí em plena época da tecnologia. Se você tiver dificuldade de fazer esse exercício escrevendo no papel, você pode fazer esse exercício contando essa história para alguém de sua confiança. Ou você pode fazer esse exercício no seu computador, no seu smartphone, se você for uma pessoa assim, mais high-tech. Uma coisa que pode te ajudar, se você tiver dificuldade de lembrar de alguma história, é você pegar as suas fotos antigas,
certificados, lembranças, presentes, cartas dos seus amigos. Eu tenho cartas que eu ganhei de amigas minhas quando eu tinha 12 anos e eu tenho até hoje, e é muito gostoso ler essas cartas, né? Traz um monte de lembrança gostosa na mente. Então você pode lançar a mão dessas lembranças que a gente acaba guardando ao longo da vida da gente, para recordar de alguma situação que você superou uma adversidade, né? Você pode também querer contar sua história no seu Instagram para inspirar outras pessoas. Você pode querer contar através de um vídeo como esse e mandar para pessoas especiais, ou colocar na internet para inspirar o máximo de pessoas que você puder, que também vai ser muito legal. Se esses recursos não ajudarem você a lembrar de alguma situação da sua vida em que você superou uma adversidade, você pode fazer o seguinte: você pode entrar em contato com algum amigo, com algum familiar seu e pedir para eles contarem sobre alguma situação que eles viveram, que eles acharam muito desafiadora, muito complicada e que eles conseguiram superar. E eu acho que isso vai ajudar você também a enxergar algo positivo nessas pessoas. Uma outra solução é você escrever alguma história ou algum acontecimento da vida real de alguém que superou algum desafio e que você acha que é inspiradora. E a partir dessa história que você escreveu, você pode caminhar na direção da sua própria vida. Se nada disso funcionar, você pode, em último caso, criar uma história de superação idealizada a seu respeito. Então você pode imaginar uma situação muito difícil em que você possa se envolver e imaginar como que você lidaria com aquilo. E aí, depois de você fazer isso, você segue com as outras questões do exercício, certo? Eu realmente espero que você faça esse exercício, que você se dê a oportunidade de tirar esse tempinho para você, para refletir. Eu tenho certeza de que você vai conseguir encontrar uma história inspiradora e não tenha dúvida, esse exercício pode ser o primeiro passo para você tirar os seus sonhos do papel, para você retomar o controle das suas emoções, para você deixar de ser refém da sua ansiedade e dizer para ela que quem manda é você. Se você fizer esse exercício e você quiser me dar a honra de compartilhar a sua história, de conhecer a sua história, você pode me escrever para o e-mail eu@priramos.com e colocar na linha do assunto seu nome, tracinho, o lado bom da vida. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.